Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus venha abençoando a vida de cada um grandemente, que Deus possa realizar os desejos do coração de cada um. Deus venha nos dar força a cada dia para enfrentar as nossas responsabilidades, enfrentar os nossos problemas do dia a dia, né? Que Deus venha nos ensinar, nos dar sabedoria e nos guiar na nossa peleja enquanto estivermos aqui na terra. Amém? Eu irei deixar um versículo que se conta no livro de Deuteronômio, o capítulo 31, a partir somente o verso 7 e o verso 8, que diz assim a palavra de Deus. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de toda Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhe dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Amém, meus amados? Que Deus, ele não nos desampara, né? Quando Deus falou a Moisés essas palavras, era Moisés já de 120 anos, que Deus falou a Moisés que Moisés não ia mais prosseguir em rumo à terra prometida, né? Que dali por diante Moisés levantasse a Josué como seu intercessor para levar o povo à terra prometida. E aqui nesse texto diz que Moisés falou para Josué essas palavras, que ele não temesse, porque eu creio que Josué temeu quando Josué queria passar aquela responsabilidade tão grande para ele, né? Para guiar aquele povo, direcionar aquele povo, né? Liderar aquela nação, né? Até chegar à terra prometida. Então muitas das vezes nós tememos porque nós não achamos que nós somos capazes de fazer certas coisas, né? Nós olhamos para o tamanho daquela responsabilidade e a gente não se acha capaz de assumir aquela responsabilidade de fazer algo, né? Mas que Deus é o Deus de Josué, o Deus de Moisés, e continua sendo o nosso Deus também, né? Assim como Deus conversava com Moisés, conversava com Josué, dava a direção a eles, para eles batalhar contra os seus inimigos, assim ele também fará com nós. Basta somente a gente ter a intimidade que Moisés ou Josué tinha com Deus, né? Não vamos olhar para o tamanho do nosso problema, não vamos olhar para o tamanho da nossa responsabilidade, né? Muitas vezes coisa tão pouca a gente diz, mas eu não sou capaz, eu não sei fazer isso. Como é que a gente não sabe que faz aquilo se a gente nunca tentou fazer? Não é verdade? Que a gente venhamos nos esforçar, porque quando a gente tem um esforço de dentro de nós, do nosso coração, Deus sabe que aquele esforço é puro. Então Deus, ele vai com a gente, Deus, ele nos ajuda, né? Para que a gente venha fazer a obra dele, para que a gente venha seguir ele, para que a gente venha ser mais fiel a ele, né? Deus capacita os incapacitados, né? A palavra de Deus diz que ele capacita aqueles que não é capaz, ele capacita. Basta somente que a gente nos entregue a ele verdadeiramente, seja para fazer sua obra, seja para fazer o bem, seja para fazer qualquer outro tipo de coisa que agrade a Deus, ele nos capacita. Amém? Que nós não venhamos olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da responsabilidade, mas que nós venhamos olhar para o tamanho do nosso Deus, os feitos que Deus já fez na minha vida, na sua vida, na vida de nossos familiares. Nós venhamos olhar para isso, que isso aumenta a nossa fé. Nós venhamos olhar para os testemunhos dos nossos irmãos, quão grandes milagres Deus já fez na vida de nossos irmãos, né? Nas nossas vidas, na minha vida. A minha vida hoje é um milagre do Senhor,
né? Porque o que Deus fez na minha vida, homem nenhum e nem mulher nenhuma na terra é capaz de fazer, a não ser Deus. Oração, muitas orações, muitas intercessões feitas a Deus, muito joelho dobrado de madrugada, orando por mim. Por isso que eu estou aqui em pé, né? Porque as pessoas, muita gente falava que eu não tinha jeito, que ali só Deus da vida, né? Porque as pessoas às vezes dão uma causa perdida muito fácil, mas aquelas pessoas que têm fé em Deus não desistem jamais, né? Que nós não venhamos também desistir nunca dos nossos propósitos, nunca dos nossos sonhos, né? Que em vez da gente olhar para o tamanho do nosso problema, a gente façamos como Davi. Davi era um jovem de pequena estatura, né? Mas Davi, quando viu aquele gigante filisteu afrontando Deus de Israel, Davi se levantou e foi até o rei e disse: eu pelejarei contra esse filisteu, né? Ele não viu o tamanho do filisteu. E lá em 2 Samuel, lá em 1 Samuel, ele fala, aqui no capítulo 17, no versículo 45 por diante, que diz assim: e disse Davi: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudos, porém eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, tirarei-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus! Davi não viu o tamanho daquele gigante. O gigante era tão grande que era cerca de 2,90 metros de altura, e Davi era um jovem de pequena estatura. Imagine só, um jovem de pequena estatura, desarmado, somente com uma fundinha e uma pedra na mão, e enfrentar aquele gigante daquele tamanho, armado, com a sua armadura, com espada, com lanças e com escudo, e não olhar para aquele problema. Por que Davi não olhava para aquele problema? Porque Davi sabia, Davi tinha a fé em Deus, Davi confiava em Deus, né? Se aquele gigante vencesse Davi, quem seria envergonhado não ia ser Davi. Quem ia ser envergonhado diante do povo de Deus era Deus. Porque aí todo aquele povo ia falar que Deus não era Deus, né? Mas que Deus é fiel, Deus fez a obra. Aquela pedra que feriu aquele gigante, que ficou cravada na testa daquele gigante, não foi nem guiada e nem foi lançada ali pela força de Davi. Davi foi somente usado por Deus, porque o restante ali Deus fez, né? Porque aquela pedra foi cravada na testa dele e ele caiu com a cara na terra, né? Porque quando a gente lança uma pedra que acerta uma pessoa, a tendência da pessoa é cair para trás. Mas aquele gigante não, caiu com a cara no pó, né? Que é um gesto de humilhação. Ele caiu com a cara em terra diante de Davi, né? A mensagem é essa, meus amados, que eu quero passar hoje, né? Que nós não venhamos nos menosprezar, vou usar a linguagem popular, não menosprezar a nós mesmos, nós não venhamos achar incapaz de fazer certas coisas, que nós venhamos nos entregar mais a Deus, ter mais fé em Deus, que Ele nos capacita para fazer tudo que a gente queira, que a gente venhamos ser como Davi, não olhar jamais para o tamanho do nosso problema, mas para o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? Guarde essa mensagem nos seus corações em nome de Jesus. A paz do Senhor.